Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só, a CBF faz mudanças nos jogos do Flamengo, mudanças que antecedem a final da Libertadores. E essas mudanças, principalmente o último jogo antes da final, deixa o Flamengo em uma correria danada, eu posso falar assim. Não só o Flamengo, mas também o Palmeiras. Por se falar em CBF, as convocações para a seleção brasileira, principalmente a situação envolvendo Alexandro. O Flamengo liga o alerta, preocupa bastante o Flamengo essa convocação de Alexandro. Eu vou falar sobre isso com vocês, porque o Flamengo teme perder Alexandro para a decisão da Copa Libertadores da América. Vou falar também sobre esse jogo de hoje, jogo importante, jogo decisivo. O Mengão queridão entra em campo contra o São Paulo daqui a pouco na Vila Belmiro. E também vou falar sobre, a Conmebol, que pode aí realmente, já vem estudando a possibilidade de realizar a final da Libertadores fora da América do Sul nos próximos anos. Quer ficar por dentro de tudo e não perder nada, absolutamente nada? Então já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos para as informações do nosso Mengão queridão. E eu já começo falando sobre esse jogo de hoje. Eu estava vendo aqui o G4 do Campeonato Brasileiro, hoje com Palmeiras na primeira colocação com 65 pontos, o Flamengo na segunda colocação com 64 pontos, o Cruzeiro na terceira com 60 pontos e o Mirassol é o quarto colocado com 56 pontos. O que eu quero falar aqui para vocês, o Cruzeiro joga hoje. O Cruzeiro joga hoje às 8 horas da noite, esse jogo do Cruzeiro contra o Grêmio em Porto Alegre. Se o Cruzeiro vencer o Grêmio, o Cruzeiro vai a 63 pontos. O Flamengo também joga hoje. 9h30 da noite, a bola começa a rolar para Flamengo e São Paulo, lá na Vila Belmiro. Flamengo vencendo esse jogo hoje, o Flamengo vai a 67 pontos e reassume a liderança do Brasileirão. Palmeiras entra em campo amanhã, 9h30 da noite, quando recebe o Santos lá no Allianz. E em caso de uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras vai a 68 pontos, reassume novamente a liderança, ficando mais uma vez com um ponto na frente do Flamengo. O Mirassol, que tem 56 pontos, está na quarta colocação, viaja amanhã, até o Rio, enfrenta o Fluminense 7h30 da noite no Maracanã. O Mirassol pode chegar a 59 pontos, O Mirassol vencendo esse jogo e Cruzeiro perdendo hoje, pressiona o Cruzeiro aí já na terceira colocação. O Mirassol que vem fazendo uma bela campanha, empatou o último jogo aí com o Botafogo lá em São Paulo. Mas enfim, esse jogo de hoje do Flamengo é um jogo importantíssimo para o nosso Mengão queridão. Felipe Luiz, ele não conta com Pedro, Jorginho, Léo Ortiz, Everton Araújo e Bruno Henrique para esse jogo. Lembrando que Pedro, Jorginho e Léo Ortiz estão entregues ao departamento médico. Everton Araújo e Bruno Henrique estão cumprindo suspensão automática. Eu separei aqui a provável escalação do Flamengo para esse jogo hoje às 9h30 da noite. O Flamengo tem aí que o Felipe Luiz pode levar a campo, de acordo com o GE, o goleiro Rossi, o lateral direito Guilherme Varela, a dupla de zaga Danilo e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda. Vou falar sobre Alexandro aí, nação, daqui a pouco, hein? Situação do Flamengo, liga o alerta sobre a situação de Alexandro. Eric Pugay e Dela Cruz, formando a dupla de volantes. Lembrando que não teremos o Jorginho para esse jogo. Mais à frente, Arrascaeta. E o trio de ataque, Luiz Araújo pela direita, Samuel Lino pela esquerda e Gonzalo Plata centralizado, como já mencionei para vocês. Bruno Henrique e Pedro estão fora, então Gonzalo Plata figura lá na frente nessa provável escalação do Flamengo. Independentemente quem for a campo, o que é mais importante são os 3 pontos, tá? Os 3 pontos é muito importante para o nosso Mengão queridão nesse jogo de hoje. Esse jogo terá transmissão em TV aberta pela Rede Globo, você vai poder acompanhar
esse jogo em TV aberta pela Rede Globo. E se você tiver também assinado o Premiere, ele também vai ter transmissão no Premiere. Então hoje Felipe Luiz toma essa decisão e leva esse time a campo diante do São Paulo. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Não é fácil, todos que jogam contra o Flamengo jogam como se fosse o último jogo da vida. Eu sempre falo isso aqui, porque essa é a realidade. Mas vamos que vamos em busca dessa vitória. Agora sobre a situação envolvendo Alexandro, hein? O Flamengo liga o alerta, a convocação de Alexandro para essa data FIFA pela seleção brasileira deixa o Flamengo preocupado. Vem gerando um leque de preocupações no Flamengo. Por que o Flamengo está preocupado com essa convocação de Alexandro, Henrique? Recentemente, nação, o Alexandro ele ficou de fora das partidas contra o Fortaleza e contra o Sport, fazendo controle de carga. O jogador vem sofrendo com problemas físicos, já foi 4 vezes só nessa temporada para o departamento médico. Por isto, a convocação de Alexandro preocupa o Flamengo. O Flamengo que vem dosando aí treinos e jogos, né? Para o Alexandro, treina aí 2, 3 jogos de fora. Depois quer ter o Alexandro, contar com o Alexandro. O Flamengo quer contar com o Alexandro para os jogos importantes, jogos mais decisivos, jogos mais quentes, como por exemplo hoje. Hoje o Alexandro vai ser titular contra o São Paulo. E essa convocação de Alexandro vem justamente gerando uma grande preocupação no Flamengo. O Flamengo teme perder o jogador para a decisão da Copa Libertadores da América. Vamos torcer para que nada aconteça, que dê tudo certo. E o Alexandro, inclusive, né, tem grande chance de ser titular contra Senegal e contra a Tunísia, nos jogos da seleção brasileira, que acontece no dia 18, dia 15 e dia 18. Então torcer aí para que dê tudo certo. O que você acha sobre essa situação de Alexandro? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Mas é para se preocupar, tá, gente? Principalmente para a final da Libertadores, a gente não pode perder o Alexandro. É muito provável que depois que ele voltar dos jogos da seleção brasileira, dessa data FIFA, o Flamengo realmente mantenha um controle de carga nele, preparar o Alexandro para a decisão da Copa Libertadores da América. Se falando na final da Libertadores, vamos falar sobre os jogos que antecedem, né, a final da Libertadores. Os jogos do Campeonato Brasileiro, que a CBF fez algumas mudanças na agenda desses jogos. Por exemplo, o Flamengo tem aí o jogo contra o Fluminense no dia 19 e o Flamengo tinha um jogo contra o Bragantino no dia 23. Desse jogo para frente, o Flamengo já jogaria na final da Libertadores. Agora não, porque no dia 30 tem um jogo marcado para o Flamengo jogar contra o Atlético Mineiro. Esse jogo do dia 30 não tem condições de acontecer, porque o Flamengo vai jogar no dia 29 lá em Lima, no Peru. O que a CBF fez? A CBF manteve o jogo contra o Fluminense no dia 19, mas antecipou do dia 23 para o dia 22 o jogo contra o Red Bull Bragantino, que aconteceria no domingo, acontece agora no sábado, dia 22. E no dia 25 o Flamengo pegou o jogo do dia 30, Flamengo e Atlético Mineiro, para o dia 25. Lembrando que esse jogo acontece fora de casa. A CBF também fez essas mudanças no jogo para os jogos do Palmeiras. Eu vejo muita gente falando aí que foi bom essa mudança que a CBF fez. Na minha opinião, não foi bom. Vocês vão concordar comigo. Sabe por quê? Porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras jogam fora de casa. O último jogo que antecede essa final da Libertadores. O Flamengo joga com o Fluminense no dia 19 e Red Bull Bragantino no Maracanã no dia 22. No dia 25 o Flamengo joga fora de casa em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras joga o jogo contra o Grêmio também no dia 25 em Porto Alegre. Ou seja, no dia 25 o Flamengo e o Palmeiras jogando esses dois jogos, eles já vão sair correndo horas depois do final da partida, viajando para Lima. Se esses dois jogos não acontecem no dia 25, tanto de Flamengo e de Palmeiras, o Flamengo e Palmeiras teria mais 2 dias aí para se preparar em seu habitual, treinar 2 treinos antes da viagem. Não, vai sair corrido, mano. Vai sair do jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o Flamengo vai sair correndo para Lima, porque tem que chegar lá
com 3 dias de antecedência, pela regra da Conmebol. E a Conmebol não vacila. Tá na regra, tem que cumprir. Não importa, tem que estar lá 3 dias antes da final do dia 29. Então Flamengo e Palmeiras tem que estar em Lima, no Peru, lá em solo peruano, já no dia 26. Então vai acabar o jogo no dia 25 e já sair correndo. É essa a minha opinião, tá? O que não foi bom foi isso aí. Não foi bom, não foi bom. Não só para o Flamengo, mas também para o Palmeiras. Se falando sobre final de Libertadores, olha só, a Conmebol estuda a possibilidade de realizar a final da Libertadores fora da América do Sul nos próximos anos. A ideia seria expandir a competição de forma global. Esse é um tema que está na mesa e está em avaliação. Definimos um roteiro para os próximos anos, mas estamos avaliando. Estamos trabalhando para ampliar o interesse fora da América do Sul. Disse aí Juan Emílio Roa, diretor comercial da Conmebol, ao jornal inglês o Team Athletic. O que você acha sobre essa possibilidade, né, dos próximos anos a final da Libertadores acontecer fora da América do Sul? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Será uma boa? A ideia da Conmebol é expandir a competição de forma global. Bom, vamos ver o que deve acontecer. Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas hoje tem Mengão, queridão, hoje tem Flamengo e São Paulo. E vamos que vamos, em busca desses 3 pontos, nação. Eu estou confiante. Precisa golear 3, 4, 5 não. 1-0, tá bonito, tá suave. A gente volta com 3 pontos na bagagem, que é muito importante, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.